Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? A fera aí, ó, vocês gostam do Thiago Veras? Está comigo, que a gente tem que falar bastante aí sobre Vasco e Flamengo, falar do Botafogo, do estádio Newton Santos. Botafogo vai jogar lá em São Januário também. Brasil ganhou nos Jogos Pan-Americanos 1-0, gol do zagueiro Miranda e de cabeça. No finalzinho do jogo, em cima da seleção norte-americana. Então nós temos os detalhes. Ontem, Flamengo 1, Vasco 0, foi o maior público do Brasileirão. Vamos falar também sobre isso e sobre a sequência do campeonato. Botafogo vai descansar esses dias, porque não conseguiu uma liminar. E o Vasco vai pegar o Internacional, que vem de 7-1 em cima do Santos. Te surpreendeu, Thiago? Pô, 7-1 é um placar marcante, né? Pra quem perde, principalmente. Meu Deus do céu, é inesquecível. E o Santos está numa maré difícil, né? De tentativa de saída de zona de rebaixamento, então é inesquecível pro lado ruim. Eu vi nesses grupos de zap que a gente participa, né? Os caras zoando o Santista, que o Santos teve 4 fases, né? 4 eras. Era Pelé, era Robinho, Neymar. Era Neymar e agora já era. Pô, mas bom, tá na luta, mas se bobear, não focar, daqui a pouco já era mesmo. Então tá. Se inscreva nas nossas redes sociais, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. É importantíssimo você se inscrever, porque aí o YouTube entende que o nosso trabalho é legal e o joinha é para que ele possa, então, espalhar o nosso vídeo, recomendar o nosso vídeo e vai na palavra todas, né, no sininho também para receber todas as nossas notificações. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, deixa eu trazer o meu amigo Thiago Veras. Thiago deve estar cansado, coitado, porque sábado o dia foi grande para ele, o domingo também e a segunda-feira também. Por quê? Vamos explicar a partir de agora. Deixa eu começar com esse lance aí do Botafogo, porque o estádio Newton Santos teve um apagão, né? O estádio ficou sem luz no setor oeste. E a partir daí começaram os nossos dramas, né, Thiago? É verdade. Bom, então, desde o início do primeiro tempo, a gente já percebeu algum problema de energia elétrica. Teve uma hora que foi no setor norte, ou seja, um setor atrás do gol. Teve uma hora que foi no setor sul, atrás do outro gol. Depois teve problemas também no leste. Acabou que teve problema em todos os setores. E desde do primeiro problema, a luz apagou e a energia elétrica sumiu nas cabines de rádio e televisão e nos camarotes também. No placar eletrônico, isso ficou o jogo todo. Nos refletores, teve uma intermitência. Uma hora apagava, uma hora voltava, era num setor ali, um setor aqui. Mas no restante, realmente, do estádio, isso foi prolongado até o fim, até o outro dia, né? Sim. O problema, ele se estendeu. Você teve ontem lá no restante do jogo e você não pôde fazer da transmissão da Tupi. Quando você participou, teve que ser a moda antiga, a rádio raiz, pelo celular, pelo telefone, né? Foi na abertura para passar as informações, mas para participar na ponta do jogo e tal, detalhes aí teve que ser aqui do estúdio. Aliás, deixa eu elogiar a equipe técnica da Super Rádio Tupi, deixa eu elogiar a nossa retaguarda, a nossa querida Karen Calixto, nossa coordenadora, o nosso garotinho José Carlos Araújo, Del Aranha, André, Sérgio Guimarães, né, os nossos operadores, que quase Vinícius Gama, quase virou narrador. Foi narrador por 2 minutos. e os nossos operadores lá no estádio, Gabriel e a Núbia, porque foi um corre-corre. O Gabriel, inteligentíssimo com o no-break. No-break é um equipamento que, quando acaba a luz, ele recoloca a energia elétrica, né? E ele foi eliminando equipamentos que consumiam energia para que ficássemos mais tempo no ar. Então, nós conseguimos completar o primeiro tempo no chamado no-break, pela transmissão bacana via internet. Agora, para o segundo tempo, foi o rádio a lenha, foi o rádio raiz que nós fizemos, né, o Thiago Veras com o celular na beira do campo, lá com as pessoas, informações precisas o tempo todo. Então, quem acompanhou a transmissão da Super Rádio Tupi até quase meia-noite,
não perdeu nenhuma informação. E à meia-noite acabou a transmissão. E aí sai a notícia do Júlio Avelarde, que completaria o jogo no dia seguinte. Vinícius Gama, com os nossos operadores da madrugada, com a nossa coordenação, corre para o ar, né? Entra ali no programa do Ciro Neves. Isso, e da o Renata, Baú da Tupi. O Baú da Tupi. E antes de começar a tocar as músicas, precisamente deu a informação que todo mundo estava tentando saber e a Tupi transmitiu naquele momento. Parabéns a todos pela transmissão, que foi sensacional, né, Tiaguinho? É verdade. Esforço, né? Esforço pra gente também. Porque, Wellington, você estava lá. Então, sábado à noite era um tempo bem mais fresco. Isso interfere, né, em uma série de coisas. Não, chegou até a dar um chuvisco. Então, à noite, presença da torcida, muda completamente o clima. Uma festa lindíssima. 36.908 torcedores que você viu no público total. E aí depois tem todo esse problema curioso, né? Houve uma festa de luzes e tal, patrocinador, drones. Tudo que podia acontecer de tão legal aconteceu antes do jogo. E aí, por ironia do destino, o Botafogo tem problema de energia elétrica para causar todo esse tipo de confusão, disse-me-disse e tudo mais e tal. Bom, tem os artigos do regulamento, tem as suas exceções, e aí cada um vai tender para puxar a sardinha para o seu lado. O Botafogo e as análises são variadas, né? Tentou jogar amanhã, recorreu ao STJD, mas não conseguiu, né? Primeiro, com relação ao Atlético, o Botafogo entendeu o regulamento de ser remarcado o jogo que estava faltando, né? O período restante. 39 minutos. Isso, do segundo tempo, 15 horas, como estava prevendo, só que o Botafogo queria ter torcida. Bom, eu achei que o Botafogo poderia ser um pouco mais cortês, até de entender o momento, de ver quem se sentiu lesado, o torcedor e tal, mas enfim, a posição do clube foi de tentar até o último minuto com órgãos competentes ter o seu torcedor. Obviamente, não teria como. A Polícia Militar, que já teve um trabalho imenso, e infelizmente a gente viu novos casos de violência, com morte inclusive de um torcedor do Flamengo, com as torcidas juntas de Vasco e Flamengo. Imagina se coloca as três. Junta do Botafogo ainda. Mesmo dia, praticamente no mesmo horário, vai dar confusão. E tem mais a do Atlético Paranaense, que tem aquela pendência ainda daquele Vasco e Atlético Paranaense, você lembra bem. Sim. Né? Eles têm menor número, mas enfim, ali no Rio de Janeiro podem se juntar, a gente sabe que tem união de torcidas e tudo mais e tal, e seria uma confusão ainda mais fora de controle. Então aí a decisão não foi da CBF, foi do BEP, foi da Polícia Militar, segurança máxima, né, ordem da polícia para que fosse com portões fechados, e era o que realmente deveria acontecer para a gente não ter problema. O Botafogo acabou pressionando. Foi realmente essa questão do público, não podia ser diferente, teve que ser de portões fechados. E automaticamente o Botafogo não gostou do adiamento do jogo com Fortaleza, de terça-feira, da comunicação feita pela CBF. Repito, cada um defende o seu interesse, né? E o Botafogo achou que poderia jogar na terça-feira. Mas aí entra de novo o tal do regulamento, que diz que jogo interestadual ou intermunicipal, ele tem que ter um prazo de um para outro de no mínimo 66 horas. E aí não iria cumprir essas 66 horas. Isso é um acordo firmado em cartório pela CBF com o sindicato dos atletas, dos preparadores físicos, tudo pela saúde e integridade dos atletas, do próprio Botafogo. Então, o Botafogo, os jogadores em conjunto com a direção e comissão, eles enviaram um ofício ao sindicato, e o sindicato, ele reconheceu até essa possibilidade de jogar pelo que foi dito pelos jogadores do Botafogo. Digamos assim, é como se assumisse um risco. Eu tenho condição, atesto a você que eu tenho e quero jogar. Mas enfim, tem questões de regulamento, o Botafogo se sentiu prejudicado. Você tem a logística do jogo, que é a questão de ingresso, de polícia, a própria transmissão de rádio, de televisão, a arbitragem que tem que se deslocar de uma cidade para outra. Não podemos esquecer que houve uma redução na malha aeroviária do Brasil, né, por causa da pandemia, aquela coisa toda. Então era uma série de fatores, e o Fortaleza, mas se desmobilizou.
para que o jogo tinha que ser na terça-feira e não na quarta? Porque o Fortaleza tem que chegar quarta-feira em Maldonado, ao lado de Punta del Este, para o jogo de sábado com a equipe da LDU pela final da Copa Sul-Americana. O mesmo vai acontecer com o Boca Juniors na semana que vem, para o jogo com o Fluminense. O Boca é obrigado a estar no Rio de Janeiro na quarta-feira e vai treinar na quarta, na quinta e na sexta no CT do Vasco da Gama, Moacir Barbosa. O presidente do Fortaleza, ele se pronunciou, disse que... Marcelo Paz, né? Disse que o Fortaleza não moveu nenhuma palha, nenhum tipo de mecanismo para poder adiar, cancelar, nada. A decisão foi da CBF. Sim. A rusga ou a falta de um entendimento comum entre CBF e Botafogo. Quando o Fortaleza recebe da CBF, olha, é oficial, o jogo está adiado, ele automaticamente, Fortaleza, vê o lado próprio, se desmobiliza para uma transmissão ou para uma realização de um jogo, muda horário de treino, tudo mais e tal, porque o Fortaleza falou, olha, a gente tem um jogo da Sul-Americana, tem que estar em tal dia, e se tivesse confirmação de terça-feira o jogo, a gente jogaria com a nossa equipe que poderia colocar de melhor em campo. O Fortaleza não se opôs. Você sabia que o Vasco, por exemplo, quando ele vai viajar, sabe quantas pessoas hoje o Vasco leva? Deve ser umas 50 60 pessoas, 6-0. Então, o Botafogo da mesma maneira, o Fortaleza da mesma maneira. Então, olha, você de imediato, numa viagem que você já reduz o número, você já mobiliza 60 pessoas, imagina um jogo em casa. Wellington, eu falo assim, nesse momento a gente tem muitas hipóteses para colocar e a gente não sabe e não vai ter resposta porque o jogo foi adiado, então a coisa não vai acontecer. Porque se acontecesse, a gente teria algumas respostas. Por exemplo, o Botafogo quis jogar. O Botafogo alegou o seguinte, quero cumprir a tabela, né, a logística, a montagem que eu já tenho da rodada e quero jogar. Os atletas concordaram. O Fortaleza até falou, olha, o Botafogo quer pegar a gente mais fragilizado, né? Eles querem aproveitar o nosso momento de um time em reserva, tudo mais e tal. Logicamente o Botafogo não vai admitir isso. E o Fortaleza, se ele não ganhar da LDU, ele continuará tentando jogar a próxima Libertadores pelo Brasileirão. O mesmo vale para o Fluminense contra o Boca. Só que a gente não sabe, de fato, o que poderia acontecer. Vira uma hipótese, uma especulação. Lógico que o Fortaleza principal é uma coisa, reserva é outra e um reserva mesclado com outros jogadores, digamos um terceiro reserva ou base, é o outro. E você viu o jogo do Fortaleza com o Vasco, já foi meio a meio, Vojvoda... Só que o Botafogo, ele, por exemplo, teria que superar o cansaço do Atlético Paranaense, de jogo que começou um dia e terminou no outro, treinou pela manhã de segunda, teria que viajar. A viagem para o Ceará não é uma ponte aérea, não é algo mais rápido, né, de minutagem, é uma viagem mais cansativa para jogar na terça. O que eu quero dizer é o seguinte, a minha opinião é que não tem garantia nenhuma que o Botafogo venceria o jogo. É verdade. Na teoria, a tendência poderia ser essa pela diferença das equipes, titular com uma bastante modificada. Porém, o Fortaleza, quem colocasse em campo, poderia querer dar uma resposta para o seu torcedor de ser o último jogo em casa antes da viagem para gerar aquele clima, né, tudo mais e tal. Então, assim, a gente também não sabe a tendência data FIFA, né, a remarcação. O Fortaleza pode jogar com principal ou reserva, sei lá o que, lá na frente, e o Botafogo pode atropelar. Perfeito. Então, a gente não sabe o que de fato iria acontecer. É uma especulação, é uma hipótese. E eu acho que o Botafogo acabou... A CBF tem os motivos dela, o Botafogo os dele, mas criando um tipo de situação que nesse momento não precisaria para o clube. Quanto mais o Botafogo jogar rodada a rodada, tentar vencer, tentar passar o campeonato tal, com a vantagem que tem na liderança, sem ter disse-me-disse, daqui a pouco risco, digamos assim, de reclamar de arbitragem, de outros jogos remarcados. Sem confusão, né? Quanto mais o Botafogo passar despercebido, é melhor nesse momento. Mas enfim, o clube tentou uma liminar, na verdade, né? Para que o jogo pudesse ser realizado, o STJD indeferiu, ou seja, negou o jogo. Aí vale a decisão, segundo a justificativa do STJD, quem tem a competência exclusiva de adiar ou não adiar é o Departamento de Competições da CBF. Então o STJD, ele não adia jogo. Não. Ele só não deu a liminar para o Botafogo e quem adia é a CBF. Ela que é a competência para fazer isso daí.
Botafogo tem que fazer manutenção aí nos refletores, na energia elétrica aí, nos corredores, no negócio aí do setor oeste, porque ficaram 2 dias sem energia elétrica nas cabines de rádio e de televisão. Mas o Maracanã recebeu um jogaço entre Flamengo e Vasco da Gama. No vídeo anterior a gente colocou aí o técnico Ramon Dias agradecendo os seus jogadores, dizendo que o placar foi injusto, que o Vasco está crescendo jogo a jogo, competindo com equipes mais fortes e competindo de igual para igual, e agora terá o Internacional pela frente. O que você acha? Não conseguiu, então, assim, ver uma parte, né? Eu vi o segundo tempo, até pela volta do estádio, aquela coisa toda, coletiva lá do Lúcio Flávio. O segundo tempo que eu vi, a parte, o Vasco estava melhor. Sim. O Vasco teve algumas cabeçadas ali com o Jair, com, se não me engano, o Verrete. Zé Gabriel tentou um carrinho, mas não pegou bem. A bola então não foi na direção do gol, estava na pequena área. E o Flamengo conseguiu ser letal, achou o gol no lance do Gerson. Depois do jogo eu li muitas manifestações de que o Vasco jogou bem. Sim. Poderia ser até um empate mais justo. Era o mais justo. Viu? Ou até uma vitória do Vasco. Enfim, mas o Flamengo foi letal. É bola na rede, justiça é essa. Apesar da performance do Vasco ser positiva. O Vasco vai brigar até o fim nessa condição. Rodada a rodada, tentar os resultados. Sim. Tem uma pedreira que é o Internacional. Depois tem um jogo de 6 pontos, que é o Goiás, domingo lá em Goiânia. Direto. Vai assim até o fim, Depois tem o Cuiabá lá em Cuiabá. O Vasco tem que aproveitar quando tem esse tipo de jogo. Que tem uma boa performance, boa criação de jogadas, para tentar ser realmente letal, ser fatal. Tem que aproveitar, porque às vezes não vai jogar bem. A tendência é já não ter o bom resultado. Quando joga, tentar não desperdiçar agora pontos em casa. É fundamental para ter esse apoio da torcida. É um jogaço com o Inter também. Tem grandes jogadores, vai focar numa zona também intermediária ali, próxima até de rebaixamento. O Inter não conseguiu ser finalista da Libertadores e vai vir para cá, para o Rio de Janeiro, com a sua força máxima. Bem animado, né? Animado depois de um 7-1. Então o Vasco vai ter um jogo dificílimo e tem que aproveitar em casa para somar ponto. Vamos lá. Inter na quinta, Goiás no domingo, na quinta-feira, dia 2, Cuiabá, no dia 11, dia 5, o Botafogo. Esse jogo está no Raulinho de Oliveira, pode vir para São Januário. Essa semana vamos ter novidades. No dia 8 é o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, inicialmente, mas o Mineirão vai ter show. E depois no dia 12, Vasco e América. Então são jogos, como você disse, não só para pontuar em casa, mas pontuar também fora de casa, sendo que tem o líder Botafogo pela frente. Inicialmente o jogo está lá no Raulinho de Oliveira, mas pode ser em São Januário se a polícia deixar. O Vasco tem que lutar, óbvio, pelo máximo de pontos possíveis, né? Quando a gente fala em casa é porque é aquela questão da torcida, de ser um jogo em que você, na teoria, começa favorito, digamos assim. Ou na teoria tem uma possibilidade maior pelo clima, né? Criado, tudo mais e tal. Mas óbvio que depende muito do adversário, da qualidade. Nem sempre você está muito bem, mas em tese o Vasco teria que fazer isso. Em casa, confirmar e beliscar fora, porque essa luta vai ser muito grande. Tem aí uns 6, 7 times para 2 vagas, considerando que Curitiba e América estão muito mal e lá embaixo difícil de escapar. O América ontem estava vencendo o Corinthians até o último lance do jogo e tomou o gol de empate, né? E você vê, briga nesse momento Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Santos, Inter. Eu quero dizer que são times de muita tradição, de maior qualidade técnica, digamos, no cenário nacional, e que estão brigando ali fora Bahia, campeão brasileiro, né? Tem um trabalho de SAF e tal. O Goiás, que vem não medindo esforços também para fazer uma campanha para buscar sair do rebaixamento, é complicado, porque só tem time grande, só tem força para cada jogo é uma decisão, cair, né? Tá valendo essa frase. E vai ter muito confronto direto, porque esse campeonato vai pegar fogo nessa parte de rebaixamento no fim da competição. Gente, o Flamengo 1, Vasco 0 foi o maior público do Campeonato Brasileiro até agora, 64.524 pagantes, 69.473 torcedores presentes ao Maracanã, batendo Flamengo 1, Cruzeiro 1, com 61.094 pagantes. Não é a maior renda, porque a maior renda foi Palmeiras e Botafogo, 1-0 Botafogo, no Allianz Parque, 4.160.000.
E a maior renda do ano pertence à primeira partida das finais da Copa do Brasil no Maracanã. 26. São Paulo 1-0 no Flamengo. 5.001.035 reais foi a maior renda. Para a gente fechar, nos Jogos Pan-Americanos, a seleção não jogou bem, seleção do Ramon Menezes, o Figueiredo e o Miranda começaram no banco de reservas, o Miranda entrou na segunda etapa de lateral direito e fez o gol da vitória do Brasil de cabeça pelo lado esquerdo, né, pelo Jaquinho? outro lado, Parecia que seria para escorar, mas ele fez de cabeça. Talvez, acho que se ele escorasse, o goleiro estivesse preparado. Então, o Miranda, zagueiro, que muita gente diz que pode não ficar no Vasco, como também o Figueiredo, mas na seleção brasileira brilhou e deu a vitória ao Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Quero a sua opinião aqui no nosso canal Wellington Campos FC, dá o joinha, tá? E comenta aí, né? Essa situação do Botafogo, essa situação do Vasco. O Botafogo vai jogar com o Grêmio lá em São Januário também, tem isso aí. Hoje a relação é boa entre as duas equipes e quero que você dê também a sua participação conosco, se inscrevendo no nosso canal. Se tiver vermelhinho embaixo porque você não foi inscrito, vai lá agora, já dá um toquezinho aí, se inscreve, dá um joinha e habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Tiaguinho, obrigado, meu ídolo. Um abraço, Edson, um abraço a todos aí. Sempre muito gentil com o nosso canal aqui. Frequentador assíduo e de uma opinião forte, eu gosto muito, porque o Thiago é um dos melhores repórteres com quem já trabalhei. Não tem hora ruim com ele, não. A notícia, quer saber de Botafogo, é com esse moço aqui, Thiago Veras. Até brinco com ele que tinha um presidente do Botafogo, chegava em casa 10 para as 10 para ouvir o giro esportivo e vamos saber as novidades do Botafogo, porque era o Thiago que sabia mais do que o presidente do clube. Thiaguinho, um beijo curioso. Valeu. Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.